Eu nunca fui muito fã de histórias de apocalipse. E tem um tipo de apocalipse que a ficção costuma vender como espetáculo, que é aquele cheio de explosões, gente correndo, câmeras aéreas mostrando a cidade em chamas, que nunca foi o tipo de história que me pegou, seja com pandemia, seja com apocalipse zumbi. Só que existe um lado das histórias de apocalipse que pra mim é o mais assustador. É aquele apocalipse que começa por baixo, quase ali pela porta de serviço, sabe? É aquele apocalipse que não chega gritando que o mundo acabou, mas que chega sussurrando de leve, às vezes num detalhe doméstico, um detalhe de uma mãe tentando fazer a filha dormir, uma chave tremendo na mão de alguém, com um cansaço fora do normal, com uma tosse que parece banal. É justamente esse cotidiano que não explica nada, mas que também explica muita coisa. E eu acho que o Stephen King é muito bom nessa construção, nesse apocalipse em câmera baixa, por infiltração. E é por isso que A Dança da Morte é um livro tão lembrado. Ele não começa de cara tentando impressionar com o fim do mundo, ele começa te lembrando que o fim do mundo é uma coisa perfeitamente humana. E aí a gente tá falando do King, né? Então os capítulos são extensos porque eles focam em detalhes do cotidiano, não só do corpo dos personagens, a tosse, o cansaço, mas também a história interna deles, os seus traumas, os seus problemas familiares, as suas relações com a cidade, com o dinheiro, com a fama, com a política, todas as feridas psicológicas que eles carregam antes mesmo do vírus dar as caras. E pra mim, o que é muito mais assustador do que o vírus é a sensação de que existe um sistema funcionando por trás de tudo. Um sistema que é frio, que é burocrático, é organizado, falando em rede nacional que é só uma gripezinha, bem familiar, infelizmente. Então, assim, é brutal ver aqui um sistema que segue em frente mesmo quando a vida real tá desmoronando, e ver que as pessoas são tratadas simplesmente como um dano colateral. E eu acho que é sim uma proposta ambiciosa querer escrever um livro onde cada nuance e possibilidade de desdobramento de tudo isso vai correr por dezenas de personagens completamente diferentes. Uma proposta que claramente foi levada a sério pelo King na década que ele escreveu aqui. E aí, nessa edição expandida, eu gosto muito do jeito honesto como ele abre o livro já aqui no prefácio. No prefácio ele abre num papo direto aqui com o leitor, como se ele estivesse puxando a cadeira e falando assim, eu vou te mandar a real aqui e você decide se você vai continuar ou não. Então, ele já fala aqui, nas primeiras páginas, que esse livro é muito menos sobre a trama no sentido tradicional e muito mais sobre o peso dos detalhes. Então, ele vai dar todo o contexto de como que ele enxerga que histórias sem textura viram um esqueleto seco e como que essa aqui foi uma das grandes provas da carreira dele, que era dar densidade, subtexto e várias camadas extras e jornadas paralelas para os personagens. Então, assim, ele usa o prefácio para já te explicar por que esse tijolo tem mais de 1.200 páginas. E ele te dá uma chance de pular fora desse barco logo no prefácio. Então, dito isso, ao encarar essa releitura, eu não posso dizer que eu não fui avisado. Quando eu comecei a releitura coletiva com os membros do Clube do Livro, a gente comentou muito sobre o fato de que esse é um livro que divide opiniões. Sempre foi. E mesmo eu estando muito empolgado com esse início oficial da nossa jornada à Torre Negra e além, na qual esse aqui é o passo 1 de 19 livros que a gente vai atravessar aí nos próximos anos, eu fui bem sincero com os membros nas lives semanais, essa que não estava e não está sendo uma releitura fácil para mim. Por quê? Porque eu fiquei meio traumatizado pela minha primeira leitura de A Dança da Morte. E de certa forma eu continuo com essa sensação agora, mesmo que reler em grupo esteja sendo mais prazeroso. É curioso porque eu amo vários calhamaços do King, eu amo o estilo prolixo dele, quando ele decide desenvolver personagem com calma, porque pra mim isso acaba sendo aula de psicologia aplicada na narrativa. É aula de escrever gente que parece com gente, sabe? Só que talvez por uma questão muito pessoal mesmo, eu não me identifico tanto com o subgênero apocalíptico e eu também não me identifico tanto com alguns personagens desse livro. Então, essa leitura vira uma jornada difícil pra mim, só que é aí que tá. Eu sempre repito que faz parte de desenvolver maturidade literária, você entender que, ok, é super válido ler pelo puro entretenimento, sim,
mas também existem livros que você lê menos pelo prazer imediato e mais pelo repertório que eles te trazem. É quase pela musculatura mesmo que eles constroem em você como um leitor e principalmente como escritor. E enquanto eu tô na reta final de escrita agora do meu livro, fazer essa releitura, por mais que o tema não tenha nada a ver, fazer essa releitura tem sido excelente nesse sentido, porque além de pensar em construção de personagens, ela tem me trazido algumas reflexões quando eu olho para o título do livro e para as camadas que ele carrega. Porque, embora A Dança da Morte seja o título só na tradução em português, eu gosto de todo o imaginário bem antigo que esse Dança da Morte carrega, né? Dança da Morte, que às vezes também aparece como Dança Macabra, ou até mesmo Dança da Praga, dependendo da fonte, era um tema artístico e literário que ganhou força ali no fim da Idade Média, muito associado ao impacto da peste negra. Então isso estava em artes, poemas, pinturas. Era uma alegoria da universalidade da morte, né? O que é isso? Uma forma de lembrar que no fim ninguém escapa, né? Rei, camponês, o clero, o povo, a criança e o velho, todo mundo entra na mesma fila. E muitas dessas obras retratavam a morte frequentemente aí como um esqueleto, convidando pessoas de todas as classes sociais para essa dança rumo ao túmulo, né? É como um grande aviso simbólico aí, é quase um lembrete pedagógico do tipo Memento Mori. Uma das representações mais famosas, inclusive, muito citada como marco desse motivo visual, foi um mural no cemitério dos Santos Inocentes em Paris, no início do século XV. E a gente já tinha, inclusive, comentado sobre isso lá nas leituras coletivas de entrevista com o vampiro da Anne Rice, porque é uma referência que ela usa também, e que voltou a aparecer agora nas nossas discussões de O Vampiro Lestat, que a gente está fazendo no nosso núcleo de horror e fantasia. Aproveito inclusive para deixar o convite aí para esse núcleo também. Quando você entra no Clube do Livro Felipe Barbosa, você pode participar de todos os núcleos ao mesmo tempo. Você vai ficar doido que nem eu, mas é tipo você treinar todos os seus músculos numa mesma semana na academia. Então não se acanhe. Mas enfim, falei de A Dança da Morte, mas voltando aqui. Enquanto o título em português do livro puxa essa imagem, então, da morte como cadência, da morte como uma coreografia inevitável aí, né, uma música que todo mundo tem que dançar, eu gosto muito também de ficar repetindo ao longo da leitura que o título original em inglês é The Stand. Fico repetindo isso na minha cabeça porque The Stand aponta para uma outra ideia, mas que é muito forte dentro desse contexto de uma dança da morte levando a galera toda pro túmulo, que é o quê? The Stand, a ideia de tomar posição, de ficar de pé e de sustentar uma escolha, especialmente quando alguém precisa dizer não para aquilo que é considerado mal, entre aspas, né? Mal, para usar um termo bem simplista. A ideia então de você ficar em cima do muro. Então, esses dois títulos, Dança da Morte e The Stand, nos trazem duas chaves de leitura conectadas aí que vão conviver com uma ética que é essencial. Então, de um lado a gente tem a morte como inevitabilidade, né? Essa dança que vai igualar todo mundo, e do outro a gente tem a ética de permanecer de pé quando a sociedade está desmoronando, de se erguer e de tomar partido, né? De preferência aí, tomar partido de um lado que não menospreza nenhum tipo de vida, mesmo que haja um outro lado que vai sim dizer que algumas vidas importam mais do que as outras. Então, assim, é mais pesado ainda ler esse livro depois de ter vivido tudo que a gente viveu no início dessa década. E, inclusive, é pesado ler algumas cenas aqui, tipo o presidente indo em rede nacional, falando que é só uma gripezinha. E esse livro foi escrito no final dos anos 70. E se tem uma vertente nas obras do King que eu sempre admiro, é essa vertente que está presente aqui nesse calhamaço. Que por mais que não seja nem de longe um dos meus livros prediletos do autor, consegue, desde o primeiro capítulo, construir esse clima de desespero, de tensão, horror, descrença, e ainda assim manter sempre acesa aquela centelha que é o quê? A possibilidade de enfrentamento. Então, é um enfrentamento que começa no humano, começa no plano físico, na decisão concreta, mas que quando o King está inspirado, inevitavelmente encosta em algo metafísico também. E quase sempre conectado com o seu multiverso. Então, a gente tem muito o que discutir nessa leitura comentada, mas por enquanto eu quero saber de vocês, nessa divisão que esse livro causa,
Vocês são do time que ama a dança da morte e se joga aí nessa leitura com prazer? Ou vocês são do time que reconhece o valor, mas que sente uma preguiça, como se essa aqui fosse uma travessia realmente exaustiva, né? E me contem nos comentários o que vocês acham dessa ideia, de que existem livros que não são fáceis de acompanhar, mas que às vezes eles já não pedem paciência para entrar numa jornada psicológica, acompanhar a construção, justamente para que você saia com mais repertório do que você tinha quando você entrou. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia. E esse muita calma nessa hora, dessa vez aqui, não é só meu bordão de introdução, mas é também um mantra que eu tive que repetir pra mim mesmo ao encarar pela segunda vez na minha vida esse calhamaço de um dos meus autores prediletos, né? Então estamos aqui com mais uma leitura comentada do nosso Clube do Livro. Essa leitura aqui é do nosso núcleo Tudo é K, o nosso núcleo de leituras de Stephen King, no qual a gente destrincha as obras e o multiverso do autor. Eu comecei essa leitura há alguns meses com os membros nas lives exclusivas que rolam toda quarta-feira aqui no canal. E como prometido, a partir de hoje eu começo a lançar os vídeos de leitura comentada. Esse vídeo aqui é um combo onde a gente reúne alguns trechos dos nossos comentários das lives e eu tento propor um guia capítulo a capítulo, trazendo as minhas interpretações dessa obra e abrindo espaço aqui para que vocês coloquem as interpretações de vocês aí nos comentários. Eu gosto sempre de lembrar, cambada, que esses vídeos aqui de leitura comentada, eles servem como verdadeiros companheiros de leitura para vocês. A ideia é que você leia uma parte do livro, depois você assista o meu vídeo sobre essa parte que você leu e debata comigo sobre as possibilidades de interpretação. A intenção aqui, então, é não só ampliar a sua experiência, mas também servir aí como um ponto de apoio e estímulo para vários de vocês que têm chegado aqui no canal, que ainda não têm o hábito de leitura na sua vida e precisam de uma ajudinha para implementar na rotina. Desde que eu comecei a falar um pouco mais sobre o meu diagnóstico de autismo e TDAH, tem chegado ainda mais público neurodivergente aqui no canal e muita gente tem me dado esse feedback bem massa de como que esse tipo de vídeo ajuda a engatar no percurso de ler, de refletir e persistir até o final de uma obra gigante tipo essa aqui, né? É claro que os vídeos eles são um conteúdo final já editado pela Sabrina, mas se você quiser ter acesso à leitura conjunta completa, as nossas lives de leitura conjunta do clube, elas continuam acontecendo todos os dias ao longo da semana, exclusivas para quem é membro do Clube do Livro. O Clube do Livro Felipe Barbosa continua, inclusive, sendo a principal forma de você apoiar o meu trabalho. Então, se você tiver condição, clique em Seja Membro e confere aí todos os benefícios que você pode ganhar com os diferentes níveis de assinatura. Entra também no link aqui embaixo, no Guia da Cambada, e dá uma conferida nos diferentes núcleos de leitura que a gente tem. Tem o núcleo de horror e fantasia, o núcleo de leitura latino-americana, o núcleo de estudos míticos. Tá tudo bem explicado lá, com os links para cada livro que a gente está lendo em cada núcleo ao longo das lives durante a semana. Beleza? Vamos lá então com A Dança da Morte, nessa edição aqui da editora Suma, parceira do canal. Já pega aí o seu calhamaço e nesse vídeo inicial aqui eu vou comentar até o capítulo 16, que nessa edição física da Suma corresponde à página 161, beleza? Vamos começar falando desse prefácio. Eu disse que não era pra vocês pularem no prefácio. E é engraçado que o Fred já botou um comentário muito bom aqui. Ele colocou: tô lendo esse livro, mas acho um livro muito longo. Podia ter metade das páginas e dizer a mesma coisa. Stephen King colocou muita barriga nesse livro. E o José colocou: eu já li também, mas achei que ele enrola demais. O final também não é lá essas coisas. Fred e José, o Stephen King escreveu esse prefácio pra vocês. Vamos lá. Vou começar aqui comentando uma coisa e eu espero conseguir fazer sentido. Eu quero explicar que eu pessoalmente concordo com Fred e José que esse é um livro muito longo. Só que ao mesmo tempo que eu concordo, eu sinto que eu discordo na parte de que o livro deveria ter metade das páginas, porque isso é algo que o Felipe, leitor, que não se identifica muito com essa história, deseja, mas que o Felipe, que atualmente anda numa pegada
nova de enxergar a literatura também como uma forma de nos desafiar a sair de certas zonas de conforto, acreditaria que esse livro é tão lembrado até hoje em dia no mercado literário de horror, fantasia e ficção científica, justamente pela quantidade de páginas que ele tem. Eu tinha feito esses comentários aí na live, e aí eu marquei aqui o meu trecho predileto do prefácio, que é quando o King tenta explicar por que os detalhes de uma história importam. E aí ele pega o conto infantil de João e Maria e ele resume do jeito mais seco possível. Ele deixa só o esqueleto. Ele fala ali que duas crianças vão parar na casa de uma bruxa canibal, ela quer engordar os dois, eles dão um jeito de derrotar a bruxa e acabou. Então, ele mostra aqui como que uma versão assim vira quase nada, porque some a beleza, some a textura, some a maldade saborosa do conto, soma aquele grude que faz a história ficar na cabeça da gente. Então, um dos pontos que ele defende é esse, de que os detalhes não são enfeite da história. Os detalhes são estrutura emocional. É aquilo que faz o leitor sentir que a história tem vida. E aí ele usa esse ângulo para justificar a expansão do livro dele, que não é vaidade, mas é devolver aquilo que ele chama de cromado, que seria aquela camada que não é o motor principal empurrando a trama, mas é o que faz a coisa brilhar por cima do metal. Então, nas lives a gente tem feito bastante esse comentário, que pode soar até um tanto anacrônico por esse prefácio ter sido escrito em 89, mas pensando no nosso cenário atual, para mim é impossível não notar como que década após década o mercado vai ficando cada vez mais viciado em histórias que precisam ser mais diretas, mais rápidas, porque a gente vive numa sociedade que é tomada por uma ansiedade coletiva e que quer consumir tudo como se estivesse correndo para a linha de chegada. E a literatura, em muitos casos, é justamente o contrário disso. Ela não existe para você ficar desesperado para chegar no final, porque o final, muitas vezes, não é o que importa. Inclusive, eu decidi fazer aqui uma coisa que para mim é bem importante, mas que pode irritar algumas pessoas. Eu vou agora soltar um spoiler do final desse livro. Eu não devia nem ter avisado que eu vou fazer isso agora. Eu devia ter pegado todo mundo de surpresa, mas estou sendo bonzinho, estou avisando para quem quiser pular aí 60 segundos do vídeo, que vou fazer isso agora e já explico o porquê, né? Te aconselho a ficar. No final desse calhamaço aqui, cambada, Deus vai literalmente meter a mão no meio do caos ali para acabar com os vilões. Sim, eu acabei de entregar parte da resolução final do conflito do livro. E se isso te deu um choque, muito bom, porque esse é o primeiro choque que você tem que ter. É a primeira desconstrução para você aproveitar esse livro aqui. Porque esse livro é sim um título que explicitamente te desafia a ler para além do puro entretenimento, na proposta de vários exercícios de reflexão para você levar aí ao longo dos meses que você vai gastar para chegar até o final. E se você reclama para mim aqui que você ganhou spoiler quando eu falei que a mão de Deus no final vai entrar ali no meio do tabuleiro, é o mesmo que se você estivesse me dizendo que eu estraguei o conto de João e Maria para você porque eu te contei que no final as crianças matam a bruxa, entendeu? Então, se isso te incomoda, é porque talvez você não esteja pronto para tudo que o King falou aqui nesse prefácio. Então, perdão por esse balde de água gélida que posso ter concedido a alguns, mas eu fiz isso aqui para salvar a sua leitura desse livro desde já. Porque existe uma regra para ler Stephen King que para mim devia ser uma regra para garantir a leitura saudável de qualquer livro. Mas vamos falar de Stephen King aqui. É uma regra que vai na contramão da nossa sociedade do puro entretenimento. Você não deveria ler como se seu objetivo fosse só chegar no final da história para descobrir o que acontece. Inclusive, na maioria dos livros do King que você vier a ler, se você acompanhar de forma atenta o desenvolvimento dos personagens, você quase sempre já consegue prever para que direção aquilo está caminhando e qual vai ser a conclusão de tudo. Isso é porque os finais do King quase nunca são reviravoltas, eles quase sempre são consequências daquilo que foi plantado desde o primeiro capítulo. Então, o que importa é o caminho, é a tensão moral, são as escolhas, os encontros e o modo como a história vai te forçando a pensar e te forçando a pensar às vezes contra a sua vontade. Então, é por isso que eu gosto desse prefácio, porque ele é um prefácio que me deixa mais atento durante as 1.200 páginas, justamente porque ele me coloca nessa honestidade incômoda aí, que é o quê? Eu vou sim reclamar
que alguns capítulos desse livro são chatíssimos, igual eu reclamei com os membros em várias das lives de leitura conjunta. Eu vou sim dizer que tem partes em que o livro parece longo em excesso e que tem momentos que eu gostaria, assim como o Fred dos comentários da live, de poder ler a versão que, de acordo com o King, tinha 400 páginas a menos, que foi a versão lá de 78 que a editora enxutou. Só que a cada reclamação que eu fizer em relação a isso nos capítulos mais pra frente, o prefácio do King vai estar aqui ecoando na minha cabeça, como se fosse uma chave de interpretação, como se fosse um pacto que o King está selando comigo aqui, falando assim: eu estou te dando mais estrada para você ganhar mais reflexões e aprendizados com cada um desses personagens, e eu quero que você caminhe comigo. E aí o prefácio termina com uma frase, que é uma frase que eu amo aqui pela simplicidade. Está na página 13. Ele encerra falando o seguinte: para finalizar, escrevo por apenas 2 razões. Pelo meu próprio prazer e pelo prazer dos outros. Voltando a esta longa história de cristianismo obscuro, espero ter realizado as 2 coisas. Esse cristianismo obscuro é uma pista ótima, né? Porque a Bíblia é uma das grandes fontes que o King vai mastigar o tempo todo aqui, mas é a Bíblia misturada com um caldeirão de cultura pop, mitologias, música, literatura, referências de época. Justamente por isso, já dando início, eu sempre presto muita atenção nas epígrafes do King, não pulem as epígrafes. Assim que você vira a página, vem um conjunto de epígrafes que abre a primeira parte do livro. Então, primeiro ele traz um recorte aqui da música Jungle Land do Bruce Springsteen. O Bruce Springsteen, ele é um dos grandes cronistas musicais do cotidiano urbano norte-americano. E Jungle Land é uma música que já vem com essa imagem de cidade em combustão, falando que lá fora a rua está em chamas e que os poetas não escrevem nada afinal. Então, é como se a própria arte aqui sentisse impotência quando o mundo vai virar um apocalipse. A máquina social continua andando, mesmo sem direção moral. Logo depois entra a música Don't Fear the Reaper, que é do Blue Oyster Cult, que é uma música que conversa com a morte sem romantizar, que está encarando a inevitabilidade da morte, numa ideia que não é de você celebrar a morte, mas é que quando eles falam aqui, não tema a ceifeira, isso aqui é você encarar o fato de que o ceifador vem e que existe um tipo de amor e de ligação humana que insiste aqui mesmo atravessando essa finitude. E aí, quando o livro se chama A Dança da Morte em português, essa epígrafe aqui é um aviso luminoso para guiar a gente, né? E depois vem Country Joe and the Fish com um refrãozinho repetido aqui de What's That Spell? Que é um refrão que é a cara do espírito de massa, né? Ali a multidão como numa festa, numa catarse, mas também ali numa hipnose coletiva. É um detalhe que faz muito sentido para esse livro, porque em tempos de pandemia e de colapso social, essa repetição, né? O que é esse feitiço? O que é esse feitiço? Vira uma pergunta real. É um feitiço que pode ser o vírus, claro, mas pode ser também a desinformação, o pânico, o contágio emocional e principalmente as ideologias que se espalham com velocidade absurda. E quando aparece aqui o título da primeira parte, que é O Círculo se Abre, o King coloca aqui uma frase do Edward Dorn, que é: precisamos de ajuda, acredita o poeta. O Edward Dorn foi um poeta norte-americano que foi ligado à constelação Black Mountain. Ele morreu em 1999 e ele escreveu um poema longo chamado Gunslinger, né? O Pistoleiro. E essa linha aqui é quase um letreiro na entrada desse livro, porque essa linha é o quê? É um pedido coletivo de socorro vindo de um poeta, né? De um escritor, em nome de uma sociedade em caos. E ainda tem uma camada extra para os fãs do King, porque traça aí uma conexão temática com o Pistoleiro, que depois vai ganhar vida própria na saga da Torre Negra, que já estava sendo escrita quando o King lançou esse livro aqui, não apenas com personagens conectados, né, mas também com temas conectados, como esses círculos e ciclos que se repetem, né? Então, com esse círculo martelando na cabeça, a gente inicia aqui com esse título, né, O Círculo se Abre, e entramos no prólogo de uma vez. Então, começando pelo prólogo, já é aquele tipo de narrativa que te mergulha na tensão de cara. Tem uma mulher chamada Sally, que é acordada pelo seu marido, que é o Charlie Campion. Ela é acordada pelo Charlie no meio da madrugada, e ele, desesperado ali, fala pra ela que eles precisam pegar a filhinha deles, a Baby Lavon,
e fugir dali. E o comentário mais intenso que a gente teve na live de leitura conjunta foi: que raio de nome é Baby Lavon? Mas ok, porque isso já faz a gente memorizar o nome da menina, porque ela vai ser referenciada mais tarde, já que Baby Lavon e a sua família são praticamente aqueles que dão início às desgraças dessa história. Então, esse cara aqui do prólogo, né, o Charlie Campion, ele diz para a família que eles precisam sair imediatamente da base militar onde ele trabalha, porque um vírus mortal contaminou as instalações. E aí a família consegue escapar antes que as portas automáticas do laboratório se fechassem automaticamente. O King já começa nesse prólogo colocando, né, o leitor no meio desse caos, sabe? Um relógio vermelho e uma sirene angustiante, esse cara desesperado levando a esposa. E é angustiante porque o Charlie, ele sabe que quando o relógio ficasse vermelho, ninguém deveria sair ali da base. As portas teriam que se fechar imediatamente. Então tem uma tensão ali de um personagem que sabe que ele tá fazendo merda ao fugir antes que as portas se fechassem. Só que esse é só o primeiro dos personagens que a gente vai ver fazendo merda nesse livro, que vai acabar causando consequências na vida de uma sociedade inteira, né? Afinal, gente, tudo bem, você tá trabalhando ali, você sabe que eles estão contendo um vírus, você sabe que é mortal, e você sabe que se o relógio vermelho, se o relógio ficar vermelho, ninguém pode sair. Se você tiver a oportunidade de sair, você vai deixar de sair? Não vai, não vai. Essa é a primeira merda que o ser humano faz aqui. Mas aí, eu já puxo aqui o livro 1, né, que eu já anotei aqui sobre ele também, ó. Livro 1, Capitão Viajante, 16 de junho a 4 de julho de 1990. Eu vi aqui a informação de que essas não eram as datas originais na versão original, que o King readaptou a obra para ela acontecer nos anos 90, quando ele relançou, que originalmente ela acontecia nos anos 70. E para isso ele inclusive mudou as referências de cultura pop, né, referências culturais. Aí aqui ele traz duas epígrafes. Gente, olha, eu adoro o humor do Stephen King, porque olha a epígrafe que ele usa aqui. A primeira epígrafe que ele coloca, essa música, chamei o médico pelo telefone, disse: doutor, por favor, é do The Silvers, né? Eu achei que não conhecia, mas eu botei pra ouvir e eu conheço sim. Ela é da... como é que é? É da música Boogie Fever, que é desse grupo, The Silvers. Ela, quando você pega a letra, é uma letra que brinca com a ideia de uma nova doença contagiosa que seria a febre da discoteca. Então é uma música, um refrão super leve e dançante, o King usa de forma irônica aqui para introduzir a sua super gripe. Do tipo, é alguma nova doença, né? Esse capitão viajante, a galera morrendo e o King fazendo piada aqui com música de discoteca. Eu, novamente, ter lido esse livro aqui na época da Covid, da pandemia, não deve ter sido uma experiência agradável. E a Epígrafe 2, eu fui pesquisar aqui, gente, Larry Underwood, eu conheço esse artista, que cara é esse? Eu já li sobre esse cara? Sim, eu já li sobre esse cara, porque eu lembro do Larry aqui do livro. Apesar de que eu tinha me esquecido que ele era Larry Underwood. Então esses versos que ele coloca aqui no Garota, você saca o seu homem? Ele é um cara legal. Você saca o seu homem, garota? É uma canção fictícia que aqui é composta e gravada pelo personagem Larry Underwood dentro do universo de A Dança da Morte. Sim, fica na cabeça o livro todo. O King prevendo a pandemia lá nos anos 70, Neidson. Corta pro capítulo 1, então, que é um corte quase cruel da forma como ele pula para um cotidiano de uma cidadezinha pacata. A gente tá na noite seguinte na cidade de Arnett, Texas, e tem 5 homens passando tempo ali, batendo papo no posto de gasolina Texaco. E ali é uma propriedade de um cara chamado Bill Hapscom, que todo mundo chama de Hap. E os nomes de muitos dos personagens aqui no início do livro são citados mais de uma vez, mas como uma forma de você ficar atento que em outros capítulos alguns desses nomes vão ser repetidos como vítimas do vírus, para ir dando a noção de como que a doença está se espalhando. Mas não fiquem desesperados durante a leitura, não precisam sair anotando as dezenas de nomes, porque são poucos desses nomes que vão sobreviver às primeiras 200 páginas dessa história. Então, junto com esse Hap aqui, que é o dono do posto, tem mais 4 amigos, e um deles é o Stu Redman. E o King aproveita esse cenário para te dar uma camada de quem é o Stu. O Stu é um cara que cresceu na pobreza, com uma vida inteira de trabalho, com várias perdas e com aquela inércia típica de um lugar onde não acontece nada grande, até que, enfim, acontece. É o Stu que vai primeiro perceber o Chevrolet da família do Charlie Campion chegando, colidindo ali com uma bomba de gasolina, e aí o Stu e os amigos vão tirar a família do carro, a mulher e a criança estão mortas,
elas estão com sintomas grotescos da infecção espalhados pelos seus corpos, e o Charlie Campbell ainda está ali com vida para balbuciar algumas coisas, só que nesse mesmo capítulo ele já vai morrer a caminho do hospital, já infectando o Hap, que é o dono do posto, que vai acompanhar ele na ambulância. Eu vi uma sacada muito massa, deixa eu ver aqui, que alguém citou o Stu como um anti-Hobbit. Eu achei essa sacada ótima. Ele é o anti-Hobbit texano do King. É tipo assim, é um herói completamente pé no chão ali pra uma epopeia americana. Porque muita gente fala que isso aqui seria um épico do Stephen King pela batalha do bem contra o mal. Só que eu acho muito massa ver essa ideia do Stu nascer deliberadamente como o anti-Hobbit texano. Mas é bom ver que desde o começo tem esse contraste aqui entre a ideia desse livro ser um épico moral, só que ao mesmo tempo esse livro está retratando um realismo social, econômico, político, e eu vejo que isso é a grande tentativa do King. Eu imagino, gente, que esse livro é tão amado lá fora porque pra galera norte-americana ele é um livro que deve tocar em pontos específicos de forma muito diferente. Pra gente, lendo aqui no nosso contexto, esse capítulo 1 aqui pode parecer tipo assim, porra, não era mais fácil só falar que o cara morreu? Só que vocês entendem que pra quem vive o contexto capitalista, onde a discussão sobre a bolsa de valores e sobre a economia ruindo parece ser mais importante do que as vidas que estão sendo perdidas, é importante que haja essas primeiras páginas do capítulo da galera ali comentando sobre a dificuldade financeira que eles estão passando. E eu comecei dizendo, faz mais, então eu acho que pega diferente para quem é estadunidense, mas não consente de ver se uma realidade é diferente, né? Vivemos totalmente numa sociedade capitalista ocidental, que inclusive viu isso acontecendo quando foi a nossa vez de passar pela pandemia lá em 2020, 2021. Essa questão da preocupação mais com o financeiro do que com vidas sendo perdidas. Falei aqui só das primeiras páginas, né? Só do capítulo 1. Mas notem que o King sempre vai se esforçar para pintar todo um panorama. Ele nunca vai só citar, e tal personagem fez isso. Sempre vai ter todo um panorama por trás. Porque eu acho que é uma tentativa muito clara dele trazer uma análise social. E sim, Ivy, ela colocou, esse livro tem umas descrições tão nojentas e realistas que dá pra visualizar até as secreções. Eu fico enjoada só de ler. Traz a sensação de mal-estar real. Começando agora o capítulo 2. E aqui o King faz uma mudança que parece simples, mas é muito inteligente para a amplitude do romance. Ele sai do Texas e ele vai para Ogunquit, no Maine, com a Franny Goldsmith. E de cara você sente a diferença de clima. A Franny tá numa fase de vida que ela já carrega um peso, mesmo antes do apocalipse. Ela tá grávida, ela tá lidando com a família e ela tá num fim de tarde meio melancólico, pensando no seu namorado, o Jesse Ryder, sentindo que ele talvez não lide bem com essa gravidez que foi totalmente inesperada. E aí ela vai até o cais da cidade para contar pro seu namorado, Jesse, da gravidez. Ele reage mal à notícia e é um diálogo bem realista que vai de 0 a 100 em vários momentos, porque chega um momento em que ela se exalta e aí o cara escroto dá um tapa nela, mas um segundo depois ele tá pedindo ela em casamento. Então basicamente a ideia, a princípio, é que ou eles têm que casar ou eles têm que abortar. Mas segue o capítulo, a Franny insiste que ela não quer se casar com ele e eles se separam em clima de raiva. E a gente vai sentindo desde o início que essa história não vai ser só sobre sobreviver ao vírus, mas ela vai ser sobre sobreviver àquilo que as pessoas já eram antes do vírus. Então, o medo, a culpa, as brigas de família e também sobre algumas fases da vida que nos fazem nos sentir vulneráveis, mesmo quando não tem uma pandemia global rolando. E com certeza a gravidez, principalmente de uma personagem feminina, é uma dessas fases, né? Aí depois, indo pro capítulo 3, a gente volta para a cidade de Arnett, só que agora o foco é outro. Se no primeiro capítulo o choque foi o acidente e a primeira febre, aqui o King vai te mostrando o efeito em cadeia numa cidade pequena. Então aquela conversa no posto do primeiro capítulo, que parecia ali só os cidadãos reclamando da situação econômica, meio que vira tipo um registro de um mundo prestes a ser arrancado. Então aqui o capítulo vai te dar o nome de vários personagens extremamente coadjuvantes, mas ele faz questão de não apenas fornecer nome e sobrenome, mas também amarrar esses nomes e esses detalhes concretos
como se ele estivesse falando assim, ó, não é estatística, são vidas específicas, são pessoas que o Stu Redman conhece. Então é o mundo do Stu, é o mundo do nosso anti-hobbit texano sendo arrancado aí um nome de cada vez. Então tem esse cara chamado Norm Brewitt, que era um dos amigos lá do posto de gasolina, que começa a ficar resfriado. A esposa desse Norm, ela sai para cuidar de 3 crianças vizinhas e ela começa a tossir e espirrar. No posto de gasolina, o Hap, que é o dono do posto, também está com sintomas de gripe na garganta. E aí o primo dele, que é um policial rodoviário estadual, aparece para dar uma notícia de que o hospital contatou o Centro de Epidemias de Atlanta, depois da autópsia dos corpos da família Campion. Então ele sugere para o seu primo que ele deveria fechar o posto de gasolina agora mesmo, anunciando um grande vai dar merda. A Ivy disse que para ela são esses detalhes que são a riqueza. Eu amo. Ivy, eu concordo completamente. O Nathan falou que deixa a história completa e colocou: agora muito me pega, por que da existência desse vírus mortal? Boas intenções alguém não tinha. Neidson, essa pergunta que paira no início do livro, com o vírus escapando ali da instituição, é uma pergunta que ressoa também em todas as epidemias e pandemias pelas quais a humanidade já passou. Boas intenções, negligência, né? O que dá pra gente colocar aí como fator culpado desse efeito dominó trágico que acontece tantas vezes na história humana? Capítulo 4, então. Chega no capítulo 4, cambada, a história muda de cenário ali e a gente vai para o outro extremo do país. A gente chega ali dentro de um complexo militar secreto que é o Projeto Azul, né? Então a gente foi lá do interior do Texas, do subterrâneo militar. Então tem uma troca de palco aí que, de novo, vai mostrar o que eu falei, daquela escala nacional do problema. Nesse capítulo 4, então, a gente tem esse oficial do exército, que é o Major William Starkey, que está verificando a documentação do Projeto Azul. E o que dá pra gente entender desse projeto é que ele seria um experimento governamental para criar um vírus mortal para uso em guerra biológica. Então já dá uma pista pra gente da pergunta que o Nathan tinha feito lá na live. Embora a gente já saiba que a grandiosidade aqui do livro vai ser identificar que a causa de uma tragédia como essa é sempre múltipla, e no caso da proposta do King, isso vem de ambição, vem de uma ambição das forças militares, vem de uma negligência do governo, mas vocês vão ver que ao longo do livro a camada metafísica também existe, né? Forças sobrenaturais em lados opostos que regem esse universo. Todos esses são fatores essenciais para compor aí esse mosaico. Vão ter capítulos melhores para a gente comentar mais sobre isso. O que interessa nesse capítulo 4 é que o Major Starkey, ele lê os relatórios aqui e ele vê que de alguma forma o vírus vazou para o sistema de ventilação da instalação de pesquisa na noite de 13 de junho de 1990. Tinha ali um monitor eletrônico que deveria detectar a qualidade do ar e isolar a instalação em caso de contaminação. E poucos segundos após o alarme ficar vermelho, o Charlie Campion percebeu o aviso e ele fugiu antes que a base fosse totalmente bloqueada. Então, o centro de epidemia consegue rastrear a disseminação da doença, já localiza ali os homens do posto de gasolina que foram infectados, e é bem intenso aqui o momento em que esse Major Starkey entra num modo puta que pariu, tamo fudido, deixando em letras bem claras pra gente a mortalidade dessa situação aqui na página 56, quando ele diz o seguinte, ó: havia 99,4% de risco de contágio, pensou. Tal ideia brincava cada vez mais insanamente em sua cabeça, e significava 99,4% de mortalidade, porque o corpo humano não podia produzir os anticorpos necessários para deter um vírus antígeno em constante mutação. A cada vez que o corpo produzia o anticorpo certo, o vírus simplesmente mudava para uma forma ligeiramente nova. Pelo mesmo motivo, seria quase impossível criar uma vacina. 99,4%. Ele fica repetindo isso, né? Ou seja, os militares fizeram merda, assim como fazem em diversas histórias do universo Stephen King. Capítulo 5, então. O livro muda completamente de tom e apresenta um personagem que é querido por muitos e odiado por muitos que leem esse livro também, que é o Larry Underwood. O Larry é um músico jovem, carismático ali, mas ele está perdido nas próprias escolhas, porque ele conheceu a fama, mas a fama rápida.
a fama de quem estoura no TikTok. Ele chega de carro ali em Nova York, né, de madrugada, e ele olha para o prédio velho onde ele cresceu, e ele pensa, 5 dias antes ele estava ali em Los Angeles, vivendo o auge do sucesso com o hit dele, que é o Garota, Você Saca o Seu Homem. É a música ali que tinha estourado nas rádios, subindo nas paradas da Billboard. E o Larry achava que o mundo estava aos pés dele. Botei um comentário aqui, fazer um contraste ali entre a rua da infância dele e o brilho de Los Angeles também é uma ponte narrativa boa que tem a ver com aquele micro, aquele macro que eu comentei, mas aqui mais uma questão de personagem voltando para suas origens, né? Veio dos palcos do quarteirão da sua infância. Enfim, aí ele conta ali na narração, né, que depois de anos ralando como músico de bar, o Larry finalmente tinha conseguido um contrato com a Columbia e ele gravou o álbum Salvador de Bolso e alugou uma casa de praia em Malibu para ele comemorar. Só que o sucesso subiu rápido demais e junto vieram ali as festas, as drogas, os parasitas e os amigos, entre aspas, que só estavam ali enquanto o dinheiro durasse. Então é aquele tópico bem clássico de fama meteórica. Tem uma tentativa ali de humanizar o Larry antes do caos geral, né, mostrando as falhas do personagem e tal. Enfim, aí a gente entende ali que teve um dos colegas de banda que alertou ele, que mostrou pro Larry que a vida festeira dele virou um desastre financeiro, ele estava devendo mais de $12 mil, entre drogas, bebidas e danos à casa e tal. Então o Larry ficou em choque e decidiu fugir de tudo e voltar para Nova York. Quando ele chega, ele estaciona o carro em frente ao prédio da mãe dele e ele cochila no banco. E ela encontra ele dormindo. O nome dela é Alice Underwood, né? E a dona Alice reconhece o filho na hora, e sem cerimônia ela manda ele subir. A relação entre os dois é tensa, mas é cheia de uma afetuosidade dura, típica ali de uma mãe e um filho que já brigaram demais para saber como mostrar esse carinho. E aí durante o café da manhã, a mãe vai falar o que ela pensa, né? Ela fala que ela não gosta da música dele, que ela acha meio indecente e que ela não entende o que ela chama desse som de negro que toca no rádio, né? E mesmo assim ela oferece o quarto dos fundos pro filho ficar o tempo que quiser, né? O Larry tá meio envergonhado e aceita. E enquanto ela observa ele, ela percebe que o filho ainda tem um traço duro, que é uma teimosia que pode ser força ou pode ser destruição, dependendo de como ele usar. E aí eu anotei um parágrafo aqui que eu acho muito massa, que é quando ela fala aqui, ó. Ela também achava que havia bondade em Larry, grande bondade. Estava lá, mas a essa altura seria preciso nada menos do que uma catástrofe para fazê-la aflorar. Não havia catástrofe nenhuma ali, apenas seu filho chorando. É muito massa quando o King faz isso, né? Ele coloca isso quase como se fosse uma profecia interna ali do texto. Então ele está preparando a gente para a colisão desse personagem com a pandemia, trazendo um personagem ali que é bem identificável. Antes do desastre chegar, ele quer fazer o leitor se importar com o personagem. Então, desses comentários sobre o capítulo 5, a gente guarda esses pontos, principalmente sobre a personalidade do Larry, porque ele mesmo, do seu ponto de vista de escrito aqui na narração, vai trazer o tempo todo um reconhecimento de que ele não tem um comportamento nada admirável. Ele diz que ele sempre foi o tipo de cara que corre atrás do que ele quer fazer sem pensar e muitas vezes colocando as outras pessoas e até ele mesmo em enrascadas. E que quando as enrascadas ficavam muito feias, ele recorria aí à sua teimosia típica para conseguir se livrar do problema, enquanto ele deixava os outros afundando sozinhos. Então a gente tem esse contraste de personalidade de um dos nossos protagonistas, quando a gente sai desse capítulo 5, para o capítulo 6, que volta para a Franny Goldsmith. Basicamente, a Franny está fazendo a mesma coisa que o Larry fez no capítulo anterior. Então tem um paralelo muito interessante, que é o quê? Ambos esses personagens estão indo atrás das suas figuras paternas porque eles sentem que eles fizeram merda. Embora eu, enquanto leitor, não enxergue aqui que ela fez merda ao engravidar. A diferença é que enquanto a mãe do Larry, no capítulo 5, sabe que o filho dela é um cara meio merda, o pai da Franny, aqui nesse capítulo 6, ele confia por completo na capacidade da filha enquanto adulta com autonomia para lidar com as consequências das escolhas dela. Eu gosto de como esse pai aqui, que é o Peter Goldsmith, ele recebe a filha quando ela vai contar a gravidez. Inclusive tem uma frase dele que eu acho bem marcante aqui. Depois que ela pergunta se ele está decepcionado e ele responde ali que não sabe, porque é uma situação inesperada e ele não sabe se seria certo ele ficar decepcionado. E aí depois ele mete essa aqui, ó. Então não há nenhum culpado nessa história além de vocês dois. E não posso fazer isso, Franny. Não posso ficar apontando culpados.
Aos 64, a gente já não se lembra mais de como era ter 21 anos. Portanto, não vamos falar de culpa. Então, só com essa reação a gente já consegue entender esse pai aqui como um apoio compreensivo que ela tem. E tanto a Franny quanto o pai ficam um tanto tensos porque eles sabem que o problema real vai ser contar para a mãe dela. Então, o Peter desencoraja a filha a ideia de fazer um aborto, que na visão dele, de homem mais velho, ele enxerga como infanticídio, só que a própria Franny já decidiu, por questões pessoais, que ela quer sim ter o bebê, ela não vai se casar com o Jesse também, e quando a mãe deles chega ali na casa, o pai só pede para a filha esperar 1 ou 2 dias antes de contar para ela. E já já a gente volta para esse núcleo e tenho mais coisas para comentar. Mas por enquanto a gente passa para o capítulo 7, que inicia com um trecho simplesinho, mas que eu gosto, pela forma como o King usa uma metáfora poética para descrever um despertar de lucidez traumático para um dos vários coadjuvantes que a gente está vendo aí serem afetados pela doença. Lembra lá dos 4 amigos do Stu Redman que estavam conversando no posto no capítulo 1? Aqui nós temos um deles que é o Vic Palfrey no hospital, com o seguinte trecho aqui na página 89. Na luz opaca que vinha sobre a terra logo após o crepúsculo, mas antes do escurecer completo, durante um daqueles breves minutos que os cineastas chamam de a hora mágica, Vic Palfrey emergiu do delírio doentio para uma breve lucidez. Estou morrendo, pensou, e as palavras retiniram de modo estranho por sua mente, fazendo-o crer que havia falado em voz alta, embora não houvesse. Eu gosto muito de algumas sacadas narrativas tipo essa aqui, porque o King pega um termo do imaginário visual do cinema e transforma numa metáfora de percepção. Esse termo aqui, entre aspas, a hora mágica, no audiovisual, essa hora mágica, que em inglês é The Golden Hour, é aquele período logo depois do nascer do sol ou pouco antes do pôr do sol, quando a luz fica mais suave, mais uniforme, então ela fica menos agressiva para a câmera. E por isso, essa hora é muito usada por cineastas e fotógrafos para criar uma atmosfera às vezes mais intensa, às vezes mais lírica, né? Mais cinematográfica. Mas é aqui o King desloca essa ideia para dentro da consciência do personagem. Essa hora mágica aqui, ela não serve para embelezar o mundo dele, mas sim para, assim como acontece no cinema, para você retirar os filtros do que você está enxergando em cena. Então, retirar os disfarces da realidade. É como se por alguns instantes o Vic Palfrey enxergasse a realidade sem filtros, sem anestesia, sem essa névoa do delírio, e o que ele vê é terrível, né? Porque ele desperta no leito de hospital, num centro de tratamento de epidemias, ele percebe médicos observando por trás de uma janela de vidro, com trajes de proteção. Então, em poucos segundos, ele entende que ele não está só doente, ele está morrendo e ele está no meio de uma coisa gravíssima. E para quem também é escritor, eu acho esse recurso que o King usa bem interessante de observar, que é o fato dele fazer isso com um personagem que é quase figurante, mas que já dá pra gente a medida de como que essas vítimas estão tendo esses lampejos de lucidez. São pequenos momentos de revelação antes delas voltarem a ser engolidas pelo colapso. Então essa ideia de que as vítimas da epidemia podem enxergar a realidade em momentos entendidos como essa hora mágica, ela vai ser ampliada depois para outros personagens em contextos maiores, já que a gente tem comentado muito nas últimas lives de leitura que esse é um dos pontos centrais do conflito desse livro. É sobre você se desvencilhar de certas ilusões e você ser capaz de enxergar a verdade em meio a alguns períodos de caos. E justamente por isso, o corte que esse capítulo faz do Stu Redman fica ainda mais interessante, porque no caso do Stu Redman, a lucidez não vem de um delírio quebrado. Essa lucidez vem da observação dele. Porque mesmo sem ninguém contar nada pra ele, ele já entendeu que a família Campion, que bateu com o carro lá no posto, carregava uma doença gravíssima, algo que parecia uma gripe de verão ou um resfriado fora de época, mas que avançava de forma progressiva ali e devastadora. Ele já entendeu também que essa doença é altamente contagiosa e ainda assim ele continua sem sintoma nenhum, o que já começa a transformar o Stu num ponto de interrogação. Aí chega um ponto em que o Stu se recusa a deixar que a enfermeira ali faça mais exames nele, até que alguém traga respostas sobre tudo. 40 horas depois, chega essa pessoa, que é o Dr. Denninger, que tenta jogar um jogo ali de eu sei muito pouco, eu não tenho autoridade para contar nada. Só que o Stu é muito firme e ele deixa claro que ele não vai cooperar se ele não tiver informações, falando que por mais que o médico diga que ele está prestando um desserviço ao país,
Na verdade, é o país dele que está prestando um grave desserviço a ele ao escolher deixar ele na ignorância. Então, é um capítulo simples, mas que já traz pra gente essa camada política que vai se intensificar aí. Enquanto o governo tenta administrar a aparência das coisas, essas vítimas, esses corpos, eles começam a perceber algumas verdades que ninguém está explicando em voz alta. E enquanto alguns corpos, como o Vic, só conseguem se dar conta disso em determinadas horas mágicas, né, como foi dito no início do capítulo, temos outros corpos e outras mentes, como o Stu, que por alguma razão conseguem se manter mais despertos o tempo todo. Bom, seguindo para o capítulo 8. O capítulo 8 é bem curtinho, ele vai ser um breve relatório de como a coisa está evoluindo rápido. Lembram que lá no capítulo 3 a gente tinha o Rap, que era o dono do posto, e aí chegou um primo dele que era policial rodoviário e veio avisar para ele fechar o posto. Então, aqui a gente vê esse policial, que é o Joe, fazendo o serviço dele como de costume, sem saber que ele já está infectado. Ele para um motorista que estava dirigindo em alta velocidade, ele transmite a doença para esse motorista e depois esse motorista chamado Harry faz uma refeição num restaurante de beira de estrada e infecta mais 40 pessoas e depois essas pessoas se dispersam aí por vários locais do país, onde elas transmitiriam a doença para incontáveis outras pessoas. O King escreve aqui falando que era impossível dizer quantas pessoas seriam, assim como alguém poderia perguntar quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. Então, é um capítulo curtíssimo, mas que poderia ser distribuído aí, em épocas de crise de saúde, para educar certas pessoas de como a cadeia de transmissão de um vírus funciona como efeito cascata. É um efeito que é quase rizomático. É rizomático que se espalha por ramificações, né? como uma teia. Então, lembrando a gente que uma ação aparentemente banal pode se desdobrar em contágios incontáveis e que por isso um gesto individual acaba sendo indiretamente responsável por um número imenso de mortes. Depois nós temos o capítulo 9 para apresentar a gente aí para mais um dos nossos protagonistas, que é o Nick Andrews. É um personagem que é bem interessante com o desenrolar da história, mas eu confesso que eu acho os capítulos dele no início do livro um tanto enfadonhos. A gente comentou nas lives também sobre a paciência que esse primeiro 1/3 do livro exige da gente para acompanhar os protagonistas nos seus cenários de origem, até que as histórias deles se encontrem mais tarde. Sobre o Nick, então, ele é descrito aqui como um jovem surdo-mudo. Hoje em dia nós sabemos que esse termo é desatualizado e incorreto, já que surdez não implica mudez, porém é o termo usado aqui no livro por conta da época e também pelo fato de que, pelo que deu para interpretar até o capítulo que a gente já leu na frente lá nas lives, o Nick ele é tanto surdo quanto mudo mesmo. Nesse top capítulo aqui, ele não é capaz nem mesmo de gritar ou de soltar gemidos de dor enquanto ele é atacado. E a deficiência do Nick ela vai ser desde o início uma característica que em muitos momentos vai ressoar com uma vulnerabilidade maior nesses cenários de caos global. Porém, tal qual a gravidez da Franny, é um diferencial que vai permitir que ele enxergue e analise certas coisas de outra forma e esteja até mais aberto a certos sinais. Mas, basicamente, aqui no capítulo, ele começa com o Nick já apanhando. O Nick tá meio que vivendo como um andarilho, cruzando pequenas cidades do Arkansas sozinho, tentando seguir viagem como ele pode. E quando ele chega na cidadezinha de Shoyo, ele entra num bar sem imaginar que aquele gesto corriqueiro ali vai virar um pesadelo. E como a comunicação dele depende de gestos, os homens bêbados do bar, que são sujeitos violentos e embrutecidos, eles não vão ler o silêncio do Nick como uma limitação, mas sim como uma afronta. É algo que o King já mostra não só como um olhar crítico para a costumeira violência dos tais rednecks estadunidenses em certas regiões do país, mas também como uma ideia de que antes mesmo do mundo acabar, esse mundo já estava doente. E o mais cruel aqui é que esse episódio não serve só para apresentar o Nick como esse personagem que é bem observador e bem resistente mesmo depois de ser violentado, mas serve também para encaixar o coitado na cadeia do colapso, porque um dos seus agressores, um cara chamado Ray Booth, já está infectado pelo vírus.
E o Nick grava um detalhe desse Ray Booth, que é meio que o líder ali da galera, que é o fato de que ele usa um anel chamativo no dedo. O coitado do Nick é deixado para morrer no meio de uma rodovia, depois ele é encontrado e levado para a cadeia local, onde o xerife John Baker interroga ele ali por meio de bilhetes escritos. O Nick consegue identificar os 5 agressores como homens da região, o xerife percebe pela descrição que a descrição do anel, que um deles é o Ray Booth, que é cunhado do xerife, mas o xerife Baker concorda em tentar pegar esses caras, com uma descrição extra aqui no final, de que o xerife está sofrendo com sintomas de uma gripe aparente. Depois, o capítulo 10 muda completamente de cenário e leva a gente de volta para Nova York, voltando para o Larry Underwood, para a gente entender mais da personalidade dele, que tem os seus momentos carismáticos, mas que sempre acaba sendo tomado por impulsos que vão do desagradável ao violento. O King começa com o Larry acordando de ressaca no apartamento de uma garota que ele conheceu na noite anterior, que já mostra o estilo dele de viver pulando de relação vazia para relação vazia, o que é sustentado aqui por uns pensamentos insensíveis dele, que a narração traz, tipo no momento em que ele pensa, o nome dela era Maria, ela disse que ela era higienista oral, que raios quer dizer isso? Foda-se a parte da higiene, mas na parte do oral ela é perfeita. Então, aos poucos a cena vai mostrando que a Maria não ficou com o Larry só por atração, mas também porque ela queria confirmar se ele era o mesmo Larry Underwood do single de sucesso Garota Você Saca o Seu Homem, que naquele momento já estava estourando, né? Então esse detalhe é importante, porque esse Garota Você Saca o Seu Homem foi meio que o símbolo do estouro do sucesso do Larry, mas também vai ressoar ao longo da trajetória dele com a ideia de sacar o tipo de homem que ele é. Sacaram? Enfim, entenderam? Tanto que aqui o Larry acorda já no modo mais egoísta possível, querendo sair correndo do apartamento para procurar a mãe dele e tratando a Maria com uma frieza quase humilhante. A reação dela vem em forma de um ato cômico amargo, porque ela acerta a testa dele com uma espátula, ela faz um corte que sangra e depois ela grita uma frase que fica muito maior do que parece naquele momento, que é quando ela coloca aqui: você não é um cara legal. Só transei com você porque pensei que fosse um cara legal. E essa acusação do você não é um cara legal vai acompanhar o Larry a partir daí como se fosse um refrão. O Larry quer se enxergar como um cara decente, mas ele deixa um rastro de grosseria, de oportunismo por onde ele passa. Então quando ele sai dali e pega o táxi para Manhattan para procurar a mãe dele no prédio onde ela trabalha, ele não leva só o corte na testa, mas ele leva também essa frase martelando por dentro, junto com a lembrança de um colega músico dele dizendo que havia nele alguma coisa áspera, quase insuportável. E aí corta pro capítulo 11, mas no capítulo 11 a gente continua com o Larry, o que me faz pensar que talvez vários desses capítulos isolados dos protagonistas espalhados pelas primeiras 200 páginas do livro talvez fossem mais interessantes se eles não tivessem sido divididos em blocos tão pequenos. Porque assim, eu entendo e eu concordo que esse recurso narrativo de acompanhar vários personagens em paralelo dá para a história uma sensação de movimento, né? Como se o mundo tivesse se rearranjando ao mesmo tempo em vários lugares diferentes. Porém, nesse caso, como são muitos personagens em cena, entre protagonistas e vários coadjuvantes importantes, eu confesso que às vezes eu sinto que essa fragmentação vai cobrar um preço. Em alguns momentos eu gostaria que os blocos iniciais de certos personagens fossem mais encorpados e menos interrompidos, tipo no caso do Larry. Eu facilmente juntaria esses primeiros capítulos dele numa unidade maior. Eu lembro que eu comentei isso numa das lives e nem todo mundo concordou. Teve gente que disse que gosta justamente desse vai e vem. Mas aí é curioso que agora que numa das últimas lives a gente já tá lendo os capítulos lá da parte 2, a gente percebeu que chega um momento lá na frente que o próprio King cansa dessa montagem mais fragmentada e ele passa a emendar uns capítulos enormes. Só que aí tem umas horas que ele exagera mandando uns capítulos com mais de 70 páginas, né? E a gente fica meio assim, porra King, eu sei que você me avisou de tudo isso lá no prefácio, mas bora escolher entre um desses dois extremos, por favor? Enfim, mas me conta aí nos comentários como que essa escolha narrativa funciona pra você. Voltando aqui, foco no capítulo 11. O Larry vai até Manhattan procurar a sua mãe Alice,
que tá trabalhando no depósito de um prédio. E ele chega ali de um jeito meio menino, pedindo desculpa pra ela não ficar com raiva dele e tentando arrancar um acolhimento antes mesmo de encarar o que ela tá pensando de verdade. A mãe dele não alivia tanto assim, ela deixa claro que ela ama o filho e ela até sente orgulho de ouvir a música dele no rádio. Mas ela também enxerga com muita lucidez o padrão de vida dele. Ela não reduz o filho a um canalha, mas ela meio que entra junto no refrão que tá ecoando lá do capítulo anterior, de que ele não é um cara legal. Então, ela basicamente diz que ele é um aproveitador com boas intenções. Só que mesmo depois de dar essa sacudida nele, a mãe ainda manda que ele lave o sangue da testa, que ele pegue um pouco de dinheiro na bolsa e que ele vá matar tempo num cinema até o fim do expediente dela. Num gesto que mistura bronca, amor materno, mais sinais de que a epidemia está chegando, porque a narração encerra com o Harry assistindo Fred Krueger no cinema, sem saber que muito mais mortal do que o Fred Krueger era o homem na fileira de trás dele, que estava o quê? Tossindo. Bom, seguimos pro capítulo 12 com mais um colapso familiar. A gente volta pra Franny e aqui a Franny passa boa parte do capítulo reunindo coragem para contar para a mãe dela sobre a gravidez. E o mais interessante é que o King usa um recurso na escrita que já é para preparar essa cena pela memória da casa. A oficina do pai da Franny aparece para ela como um lugar de acolhimento, que sempre foi um tipo de refúgio afetivo para ela. Enquanto a sala de estar da casa é descrito como o reino da mãe da Franny, que se chama Carla. Então, essa sala, ela carrega tudo aquilo que na infância a Franny aprendeu a associar à rigidez, à aparência e ao desconforto. E isso ajuda a gente a entender por que essa conversa com a Carla já começa emocionalmente pesada antes mesmo da notícia. Quando a Franny finalmente fala da gravidez, a mãe vai reagir com crueldade, ela humilha a filha, fala de aborto, fala de vergonha, ela praticamente tenta expulsar a menina de casa, como se aquela filha que ela nunca conseguiu amar, do mesmo jeito que ela amou o filho chamado Fred, agora estivesse confirmando tudo o que ela mais queria condenar. Mas quem que é esse Fred? É aqui que o capítulo cresce muito quando o pai, o Peter, intervém ali não só para defender a Franny, mas para deixar mais claro pra gente a ferida maior daquela família que ele já tinha comentado no capítulo anterior. O Fred tinha sido o filho predileto da Carla, o Fred morreu atropelado ainda criança, e desde então a mãe nunca mais voltou a ser a mesma. Então o King ele faz uma coisa muito boa aqui, porque ele não transforma a Carla numa vilã de forma simplista, ele mostra uma mulher endurecida pelo luto, pela amargura e por uma ideia bem sufocante ali de respeitabilidade, só que isso não diminui a violência da cena. Então, é um capítulo bem escrito pra caramba, onde o tempo todo o King vai contando a história, trazendo dramaticidade através do ambiente. Tipo, tem um momento aqui em que ele conta que aquela sala de visitas foi o local onde a Franny teve que contar para a mãe quando ela levou uma advertência de mau comportamento na escola. Também foi lá que ela teve que discutir com a mãe sobre as suas ambições no final do ensino médio. E aí, de repente, sobre a mesma sala de visitas, é dito isso aqui, ó. Foi ali que o caixão de seu irmão tinha ficado, sob um cavalete adornado com rosas, crisântemos e lírios do vale, seu perfume seco enchendo o cômodo enquanto no canto o relógio impassível continuava no seu lugar, tic-taqueando intervalos de tempo em uma época árida. Então assim, à primeira vista é um capítulo que não avança com nada na história maior relacionada à pandemia. Mas pra mim é um dos capítulos mais bem escritos dessa primeira parte. E ajuda a gente a entender que a decisão da Franny de permanecer com aquele bebê parte muito de uma vontade dela de se firmar como dona da sua própria narrativa diante de uma mãe tão frívola. No meio da discussão pesada aqui, a violência escalona quando o pai, o Peter, perde a paciência e agride a esposa com um tapa, tentando interromper aquele combo de agressão verbal. Então o capítulo chega num ponto doloroso onde todo mundo ali agrediu ou foi agredido. A Carla sobe as escadas em choque, quase despencando, e a Franny fica ali com o pai, os dois se consolando, no meio de uma casa que parece ter rachado de vez. Então, muito mais do que um capítulo sobre gravidez, isso aqui pra mim funciona quase como que um pequeno conto independente, um conto de drama, que é sobre herança emocional, que é sobre como o ambiente de uma casa conta uma história, e sobre como o King, enquanto autor, sabe muito bem que o fim do mundo, antes de ser algo coletivo, quase sempre vai passar primeiro por um apocalipse doméstico em alguma sala de estar de uma família numa cidadezinha do Maine. Aí, o capítulo 13 continua
com o Stu Redman em quarentena, só que agora o King muda um pouco a temperatura da cena aqui, porque em vez daquele isolamento frio e impessoal lá dos homens de traje protetor, entra aqui no quarto um sujeito que vai falar, vai ironizar e vai tentar negociar com o Stu, que é o Dick Dietz. É um funcionário do governo que vem conversar com o Stu numa tentativa de arrancar a cooperação dele. E a primeira coisa que já chama a atenção do Stu é justamente o fato desse cara não estar usando a roupa completa de contenção. E ele explica que é porque eles botaram um porquinho da Índia, chamado Geraldo, pobre Geraldo, para ficar respirando o mesmo ar do Stu há dias. E como o porquinho da Índia continua vivo, os médicos concluíram que o Stu não está contaminado. Então o capítulo começa com essa afirmação importante aí. Enquanto quase todo mundo ao redor do Stu adoeceu ou morreu, o Stu aparentemente não pegou nada, e justamente por isso os cientistas querem continuar testando o corpo dele. Mas aí, prestem atenção na ideia que o Stephen King traz nessa conversa entre o Stu e esse funcionário do governo sobre a responsabilidade da pandemia e como isso vai se relacionar com o demônio por trás dessa história. O Stu tá cansado de ficar isolado e completamente puto, ele exige mais informações sobre tudo que tá rolando. Esse Dick Dietz manda aquela mesma resposta de que tudo é confidencial. E é aí que a raiva do Stu explode de vez, principalmente quando ele começa a ouvir a lista dos mortos da cidade de Arnett, incluindo gente que ele conhecia a vida toda. O Dick vai lendo cada nome ali como se fosse uma exposição burocrática, mas pro Stu aquilo ali é o choque de um luto interrompido, como se cada nome da lista fosse uma perda de algum amigo ou de um conhecido que ele não teve tempo de processar. E não vai ter. E é nesse contexto que vem aqui aquela frase do Dietz sobre responsabilidade, que pode não parecer, mas é uma das frases mais importantes do capítulo, porque o Stu sacudiu ele e exigiu ali saber o que o pessoal ali fez para esse vírus dominar tudo. O Dietz responde que nem ele, nem o outro doutor lá, nem as enfermeiras são responsáveis. Ele diz que se alguém foi diretamente culpado, foi o tal do Campion lá, que foi quem fugiu da base militar e levou o vírus com ele, mas que mesmo assim não dá para responsabilizar o cara. E aí ele traz o seguinte, ele diz: a situação existe, estamos tentando lidar com ela, todos nós, mas isso não nos torna responsáveis. E o Stu questiona: então quem é? Ninguém, disse Dietz e sorriu. Neste caso, a responsabilidade se espalha em tantas direções que é invisível. Foi um acidente. Poderia ter acontecido de inúmeras outras maneiras. Parece uma frase simples, mas para mim ela ressoa tanto com a tentativa de se livrar da responsabilidade que a gente vê acontecendo hoje em dia na mídia quando rola algum colapso sistêmico. A gente entende que tragédias assim são produzidas por um sistema inteiro. É por cadeias de comando, é por decisões técnicas e burocracias que vão se empilhando até resultar num desastre completo. Mas a questão é que quando a culpa se espalha por gente demais, a culpa começa a perder rosto. E aí a gente chega no ponto central. Quando um agente do governo tenta implementar essa narrativa de que a responsabilidade se espalha em tantas direções que ela vira invisível, que o culpado é invisível, o culpado não tem um rosto, o inimigo a ser responsabilizado não tem um rosto. Justamente por isso que nesse mesmo capítulo o Stu vai ter o seu primeiro sonho com aquele que é chamado de o Homem Sem Rosto. Vocês estão vendo como é que o King vai usar o sobrenatural, o metafísico, para construir essa ideia de que a humanidade está sempre tentando decidir quem é o culpado pelas desgraças. Então, seriam forças demoníacas que têm a nossa sociedade como alvo? Seriam os nossos líderes políticos? Seriam os próprios cidadãos? Então, toda a jornada do Stu e dos demais personagens vai girar em torno de entender que sim, é impossível estabelecer um único culpado. A fonte do problema é científica, é governamental, é social e também é inclusive espiritual, mas identificar que a fonte vem de vários planos diferentes não quer dizer que a gente deva concluir que o culpado é invisível. Nas próximas análises, eu quero trazer para a nossa discussão um pouco mais da filosofia da Hannah Arendt. A Hannah Arendt é aquela pensadora do século XX que refletiu bastante sobre violência, poder e sobre regimes totalitários. E dá para puxá-la aqui para esse contexto, porque a Hannah Arendt ficou conhecida pela expressão banalidade do mal. Banalidade do mal não era para falar que o mal é pequeno ou sem importância, mas é para falar que muitas vezes o mal não aparece com cara de monstro, mesmo quando a gente tem uma entidade monstruosa como aqui nesse livro. A ideia é que o mal aparece com cara de rotina,
com cara de função, com cara de gente que tá só cumprindo ordem, que tá só assinando papel. Gente tipo esse Dietz aqui, que lista os nomes dos mortos como se eles fossem uma fatalidade inevitável, trazendo pra gente aquele questionamento social. O que é que acontece quando a técnica perde o vínculo com a ética? E é por isso que o fechamento desse capítulo é muito bom, porque depois dessa conversa naquela noite, o Stu tem um pesadelo muito vívido. Ele se vê numa estrada rural, cercada por milharais dos dois lados, num lugar que parece ao mesmo tempo os estados de Iowa, Nebraska ou Kansas, embora ele nunca tenha botado os pés em nenhum desses estados, mas é como se essa região rural estivesse chamando por ele, tem alguém tocando uma música longe, dedilhando um violão, transmitindo aí uma sensação de paz e entregando uma missão para ele seguir. Porém, esse chamado de paz é interrompido quando de repente o sol some e ele percebe que tem alguma coisa no milharal observando, que são dois olhos vermelhos queimando entre as sombras, e por trás desses olhos há a presença daquele que a partir desse capítulo vai ser chamado de o Homem Sem Rosto. E eu acho que aqui nem o Stu já tinha entendido essa sacada de que o primeiro passo para um personagem que quer combater essa fonte do mal é não apenas dar rosto, mas dar nome e sobrenome para esse filho da puta. E claro, não só para o filho da puta que é a entidade sobrenatural, mas também para cada um dos líderes políticos, instituições e cidadãos, em teoria, do bem, que contribuem para a famigerada banalidade do mal. Então, a gente tem comentado bastante sobre esse tema nas lives de leitura conjunta, agora que a gente já chegou na segunda metade do livro. Quem quiser me alcançar na leitura e vir discutir comigo e com os membros do clube, lembra que as lives do Núcleo Stephen King, como eu já falei, acontecem toda quarta-feira e você pode conferir todo o nosso diário de leitura, os capítulos que a gente leu juntos em cada live, lá no nosso Guia da Cambada, que a Sabrina vai colocar aí na tela para vocês já conferirem. Ó. Lá você vai encontrar também todas as informações importantes sobre o funcionamento do clube, sobre cada uma das leituras que a gente faz em cada um dos núcleos, beleza? E aí, para encerrar de vez o bloco de hoje, vamos só passar aqui por esses capítulos seguintes, que são bem curtinhos, mas que são eficientes. No final daquela mesma noite, a gente vê o Dick Dietz gravando o seu relatório sobre os sobreviventes do vírus. Ele usa o codinome Príncipe para se referir ao Stu, que virou um caso absolutamente excepcional dentro daquele laboratório, assim como ele vinha chamando de princesa a garotinha Eva Hodges, uma menina de 4 anos que também parecia imune até falecer naquela tarde. E aí, tentando entender quais são as características que diferenciam o Stu dos outros, ele só consegue listar ali 4 coisas sobre o Stu que são ridiculamente banais. Ele tem muitas pintas no corpo, ele tem uma hipertensão muito leve, ele tem um pequeno tique sobre o olho esquerdo quando ele está estressado e ele sonha muito mais do que a média. Ele sonha quase a noite inteira, a cada noite. Isso deixa o capítulo muito bom porque o King está brincando com frustração científica, enquanto nós leitores já entendemos que a resposta está nesses sonhos do Stu. Mas aí o capítulo 15 vem para mostrar como é que a merda sempre pode piorar, basta uma cidadã ingênua deixar de seguir os protocolos de higiene e segurança recomendados. Em 2 páginas certeiras aqui só, a enfermeira Pat Greer, que vinha cuidando do Stu ali no centro de tratamento, ela começa a espirrar repetidamente, mas ela decide ignorar os sintomas, porque ela pensa, é impossível o vírus entrar aqui nesse ambiente todo protegido. E eu amo o humor sádico nessa quebra aqui, porque na narração fala que ela tá pensando isso, ao mesmo tempo que ela tá julgando o Stu, falando que o Stu é um sujeito difícil e que é daqueles pacientes que não facilitam a vida de uma enfermeira cansada. Ou seja, a coitada é só uma enfermeira cansada, mas o simples ato negligente dela de não seguir as regras que estão coladas no cartaz do lado dela na parede, cartaz falando que quaisquer sintomas de resfriados devem ser relatados imediatamente, faz com que ela seja mais uma engrenagem nessa cadeia de responsáveis pela tragédia que o Dick, no capítulo anterior, falou que são responsáveis invisíveis. Né? Então, o capítulo termina falando que numa noite só, a enfermeira já infectou mais 3 colegas de equipe. E aí, para encerrar o nosso bloco de hoje, a gente fecha com o capítulo 16. Confesso que eu incluo o capítulo 16 nesse vídeo simplesmente para seguir com o cronograma, porque se pudesse, eu até pularia o capítulo 16. Capítulo chato, gente.
eu vou ser justo aqui, é um capítulo bem menos monótono do que as conversas do laboratório. Afinal, é um capítulo em que a gente tem assalto, assassinato e perseguição policial. Pô, Felipe, chato? Aí talvez seja uma questão pessoal. Eu me fascino por todos os capítulos em que o King destrincha aqui o passado e o psicológico dos seus protagonistas nesse livro. Mas os antagonistas desse livro, os antagonistas humanos, no caso, não todos, tem uns interessantes, principalmente aqueles mais na área cinza, mas tem uns, tipo o Lloyd, que eu simplesmente queria que os capítulos dele fossem descartados pela editora lá que cortou 400 páginas do King quando ele escreveu pela primeira vez. Constrói profundidade do personagem, constrói, mas são personagens que eu simplesmente quero que eles se explodam. Então assim, pra vocês verem, né? Cadê o menino que lá no primeiro minuto desse vídeo tava falando sobre uma experiência para além do entretenimento? Isso aqui é a realidade do leitor. Tá, cambada? Resumidamente, aqui a gente conhece o Lloyd. O capítulo começa com ele e o parceiro dirigindo um carro roubado de um cara que eles mataram na data de 23 de junho. Vamos nos atentar às datas para ter aí a cronologia. Eles estão a caminho de Nova York, vindo do Arizona, com um carro cheio de armas e drogas. E o King consegue já deixar claro em poucos parágrafos que eles não são bandidos importantes da máfia, eles não são rebeldes fascinantes, eles são uns merda. Uns drogados, inconsequentes, violentos, indo de um crime para o outro quase no impulso ali, como se a estrada inteira fosse uma extensão da irresponsabilidade deles. Aí a narrativa recua um pouco para explicar aqui como que o Polk e o Lloyd chegaram ali. Eles se conheceram numa fazenda prisional, depois eles saíram da cadeia e acabaram entrando num esquema com o intermediário da máfia, que era um cara que contratou eles para encenar um roubo. O plano era bem simples, era invadir a casa desse cara mascarados, levar drogas e armas e deixar alguns sinais de violência para tudo parecer autêntico, e depois eles tinham que desaparecer com a carga. Só que o Polk, que desde o começo já é descrito como o mais instável e perigoso da vida dupla, ele resolve transformar esse golpe numa carnificina. Em vez de só bater no cúmplice e ir embora, eles amarram ele, machucam ele e seguem viagem sem culpa. O que serve para desenhar pra gente um pouquinho do mapa psicológico do Lloyd a partir da dinâmica dessa dupla. O Polk aqui, ele era um sujeito impulsivo, cruel e meio lunático. O Lloyd, ele é mais covarde, ele é mais ganancioso também, e por isso é facilmente arrastado para ciladas. Não quer dizer que o Lloyd é um inocente, mas ele também não é o motor principal da violência. Ele é o tipo de personagem que é sugado ali pela corrente de violência do outro, sabe? Você conseguiu perceber isso aqui na leitura do capítulo? Pronto, percebeu? É disso que você precisa para acompanhar esse personagem no resto da história. Então, tudo explode aqui de vez em quando eles param numa lojinha de conveniência para levantar mais dinheiro. O Polk já entra atirando, mas o dono da loja reage e mata o Polk ali mesmo, com um fim que é um fim brusco, seco e quase ridículo, porque o personagem que parecia que ele ia conduzir esse arco da narrativa, ele morre ali nesse assalto banal. E ele nem vai continuar na história. E aí o capítulo vai trazer uma espécie de queda humilhante do Lloyd, né? Porque sem o Polk por perto, ele tenta fugir, mas ele não tem a frieza ou a inteligência necessária. Então ele é preso por um policial rodoviário, ele termina levando uma coronhada e depois ele já acorda naquela noite na cadeia do condado de Apache. Então assim, com eu contando assim, né, eu acho que é mais uma questão de um desgosto meu com o personagem do que um capítulo deveras enfadonho. Mas o importante aqui é a análise, né? Então a gente encerra vendo que fica essa ironia no ar, porque o Lloyd sempre se via como um parceiro de um homem perigoso, mas agora que ele está sozinho, não sobra grandeza criminosa nenhuma. E esse vazio de grandeza, ele é um terreno fértil para vocês sabem quem, né? Pronto, cambada, feita a análise dos primeiros 16 capítulos, paramos na página 161 e eu gostaria muito dos comentários sobre toda essa primeira parte da leitura. Felipe, quando é que lança o próximo vídeo? Ele já está sendo produzido, nesse mesmo esquema aqui, intercalando cortes das lives de leitura conjunta com a minha análise final da leitura comentada de cada um dos capítulos. Daqui 15 dias eu lanço a parte 2 para vocês, e para quem está começando a leitura agora, dá tempo de vocês me alcançarem. Na parte 2, que vai sair daqui 2 semanas, nós vamos cobrir os comentários do capítulo 17 até o capítulo 32. Então a gente vai até a página 322. Isso vai estar lá no Guia da Cambada também, beleza? Ah, Felipe, eu já tô na frente da leitura, eu não quero ficar esperando esse vídeo sair, eu já quero comentar com você os capítulos nas lives e eu quero apoiar o canal para que esse projeto continue. Poxa, valeu aí, pessoa de coração nobre. Então o melhor para você é clicar em Seja Membro aqui embaixo e entrar pro Clube do Livro Felipe Barbosa. Conto com o apoio de vocês. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!